A engenheira riu do mecânico negro. Se você consertar esse motor, eu caso com você. E essa provocação cruel ecoou pelo galpão da empresa como um tiro disparado. No silêncio tenso daquela manhã de segunda-feira, Rebecca Williams, engenheira-chefe da Precision Automotive em Detroit, segurava seu celular apontado diretamente para David Jackson, enquanto repetia a frase com um sorriso venenoso, que não chegava aos seus olhos. Estou gravando tudo, David. Quando você falhar miseravelmente, quero que todos vejam o que acontece quando alguém tenta tomar seu lugar. David tinha 38 anos, e havia passado mais tempo debaixo de capôs de carros, do que Rebecca havia passado estudando em universidades caras. Suas mãos calejadas contavam histórias de motores salvos, quando todos os outros técnicos haviam desistido. Sua pequena oficina no lado sul da cidade não tinha equipamentos de última geração, ou certificações penduradas na parede, mas tinha algo que o departamento de engenharia de precisão nunca poderia comprar: genialidade mecânica pura. O motor experimental na bancada de metal havia resistido a 3 semanas de análise técnica. 5 engenheiros com mestrado haviam declarado o projeto morto após uma falha catastrófica, que custou à empresa $200 mil. Era um protótipo revolucionário para carros elétricos com tecnologia proprietária, que prometia aumentar a autonomia em 60%. Você tem até sexta-feira, Rebecca anunciou para a pequena multidão de funcionários, que se havia reunido para assistir ao espetáculo. 5 dias para fazer o que nossa equipe especializada não conseguiu fazer em 3 semanas. E quando você falhar, quero que todos entendam por que algumas pessoas precisam aceitar suas limitações. O comentário havia surgido durante uma reunião tensa sobre atrasos na linha de produção. Alguém havia mencionado casualmente que até mesmo o David da oficina de conserto na rua poderia consertar isso mais rápido que nosso departamento. Rebecca havia explodido, suas bochechas vermelhas de raiva por trás de sua máscara profissional. Tragam esse mecânico milagroso. Então, ela havia provocado em tom cortante. Se ele conseguir consertar o que 5 especialistas treinados não conseguiram, eu pessoalmente lhe darei um contrato de $200 mil por ano. Era uma armadilha cruel, e todos sabiam disso. David não tinha diploma universitário, ele não tinha acesso a manuais técnicos proprietários, e certamente não tinha o equipamento de diagnóstico computadorizado, que custava mais que as casas da maioria das pessoas. Só olhem para ele. Jenk, o assistente de Rebecca, murmurou para seus colegas. Ele provavelmente nem terminou o ensino médio, e quer competir com engenheiros de verdade. David não demonstrou que havia ouvido o comentário, mas seus olhos escuros estavam fixos no motor complexo com uma intensidade que fez alguns dos presentes se mexerem desconfortavelmente. Era a concentração silenciosa de alguém que havia enfrentado desafios impossíveis antes e aprendido a ler segredos que outros nem sabiam que existiam. Patético, Rebecca sussurrou, alto o suficiente para ser ouvida, filmando cada segundo da humilhação planejada. Ele nem sabe por onde começar. Mas enquanto todos os outros o ridicularizavam silenciosamente, algo nos olhos de David sugeria uma serenidade perigosa, que não combinava com a situação aparentemente desesperadora. Era a calma de alguém que detém informações que poderiam reescrever toda a narrativa de superioridade. Ali, diante de todos os olhares desdenhosos e câmeras apontadas para ele, ele permaneceu firme, como alguém que conhece o verdadeiro peso das palavras que acabara de ouvir, e o preço que alguns pagariam por sua arrogância. Se você está gostando desta história de justiça e vingança, não se esqueça de se inscrever no canal para descobrir como um momento de humilhação se transformou no maior erro que Rebecca Williams já cometeu em sua vida. O vídeo da provocação de Rebecca se espalhou pelas redes sociais da empresa como fogo selvagem. Em menos de 24 horas, a gravação havia sido compartilhada em dezenas de grupos internos, acompanhada de risos cruéis e comentários venenosos, dissecando cada segundo da humilhação pública. Alguém deveria dizer ao David que casamento não inclui benefícios médicos, escreveu Mike do departamento de vendas, seguido de uma fileira de emojis chorando. Imaginem a cara dele quando descobrir que nem consegue consertar uma torradeira.
David descobriu sobre o vídeo viral quando sua filha adolescente, Jasmine, chegou em casa da escola com os olhos vermelhos de chorar. Pai, meus colegas de classe estão compartilhando um vídeo seu no TikTok. Estão dizendo coisas horríveis. Sentado na pequena sala do apartamento que havia compartilhado com sua filha desde que sua esposa morreu em um acidente de carro 5 anos atrás, David sentiu uma pontada familiar de raiva controlada subir em seu peito. Era o mesmo sentimento que havia aprendido a controlar quando os médicos do hospital público lhe disseram que não havia mais nada que pudessem fazer por Linda, que talvez as coisas fossem diferentes em uma clínica particular. Não escute essas pessoas, princesa, David murmurou, abraçando sua filha. Algumas pessoas só se sentem importantes rebaixando outros, mas por dentro, algo estava sendo cuidadosamente catalogado e arquivado em um canto escuro de sua mente. Cada rosto que havia rido, cada comentário cruel, cada pessoa que havia filmado. Sua humilhação para entretenimento gratuito. Na Precision Automotive, Rebecca estava saboreando cada momento de sua vitória antecipada. Durante a reunião matinal de segunda-feira, ela projetou o vídeo na tela da sala de conferências, provocando risos generalizados dos executivos. Vejam a expressão de confiança no rosto dele. Rebecca zombou, pausando o vídeo no exato momento em que David silenciosamente assentiu para aceitar o desafio. É quase tocante como algumas pessoas simplesmente não conseguem reconhecer suas próprias limitações. O CEO da empresa, Thomas Coffin, um homem de 60 anos, que havia construído seu império automotivo, através de décadas de trabalho duro, assistia à cena com uma expressão cada vez mais desconfortável. Rebecca, você não acha que isso foi longe demais? O homem nem está aqui para se defender. É exatamente por isso que é educativo, Rebecca retrucou com um sorriso afiado. Quantas vezes vamos desperdiçar tempo e recursos com pessoas que claramente não estão qualificadas para estar aqui? Esta é uma lição para todos nós sobre manter padrões apropriados. Jenk, o assistente bajulador, aproveitou a oportunidade para atacar. Meu primo é engenheiro mecânico formado pelo MET. E daí? E ele diz que esse tipo de motor é praticamente impossível de consertar sem equipamento especializado. David provavelmente nem consegue ler os diagramas técnicos. O que nenhum deles sabia era que David havia passado os últimos 3 dias imerso em algo que ia muito além de diagramas técnicos, em sua pequena oficina, cercado por manuais técnicos, emprestados da biblioteca pública e impressões de patentes que havia baixado gratuitamente da internet. Ele estava descobrindo algo que faria toda aquela risada engasgar em suas gargantas. O motor não estava apenas quebrado. Ele havia sido deliberadamente sabotado. Era sutil, quase imperceptível para qualquer um sem décadas de experiência prática, mas David havia aprendido a ler sinais que engenheiros de escritório nunca notariam. 3 pequenos componentes haviam sido intencionalmente danificados para simular falha natural, mas o padrão era específico demais para ser coincidência. Alguém na Precision Automotive havia sabotado o próprio protótipo da empresa. Interessante. David murmurou para si mesmo, fotografando meticulosamente cada peça de evidência com seu celular antigo. Muito interessante. Na terça-feira, Rebecca decidiu intensificar sua campanha de humilhação. Ela criou um grupo no WhatsApp chamado Atualizações do Mecânico Milagroso e adicionou todos os funcionários da empresa, postando atualizações sarcásticas sobre o progresso de David. Dia 2. Nosso herói provavelmente ainda está tentando descobrir onde fica o botão de ligar. Ela escreveu, seguido de dezenas de risos e reações de aprovação de seus colegas. Aposto que ele desistiu e está no bar, adicionou Carlos da contabilidade. Ou talvez ele tenha percebido que este não é o lugar para pessoas como ele, comentou Sandra do Recursos Humanos. Mas enquanto toda a empresa se divertia às suas custas, David estava tendo uma conversa muito interessante com Samuel Torres, um mecânico veterano de 70 anos que havia trabalhado na Precision por 40 anos antes de se aposentar. Esse tipo de sabotagem é a assinatura de alguém de dentro, Samuel disse, examinando as fotos que David havia tirado do motor. Conheço esse padrão. Já vi antes, cerca de 15 anos atrás, quando alguém estava tentando descarrilar projetos específicos para favorecer outros contratos. David assentiu lentamente.
Você conhece pessoas que ainda trabalham lá? Samuel sorriu, seus olhos brilhando com travessura amigável. Filho, conheço pessoas em lugares que você não acreditaria, e algumas dessas pessoas estão muito interessadas em saber por que protótipos estão sendo sabotados. Na quarta-feira, Rebecca estava tão confiante de sua vitória que fez algo que se provaria ser o maior erro de sua carreira. Ela ligou para um programa de rádio local e contou toda a história ao vivo, descrevendo David como algum mecânico que acha que pode competir com profissionais de verdade. É uma questão de educação adequada, ela explicou aos ouvintes. Algumas pessoas simplesmente precisam aprender a aceitar suas limitações naturais. O que Rebecca não sabia era que uma das ouvintes mais atentas do programa era a doutora Angela Moesen, professora de engenharia mecânica na Universidade de Detroit e consultora especializada em sabotagem industrial. Angela havia trabalhado em casos similares antes, e algo na descrição do motor impossível de consertar havia acionado alarmes em sua mente experiente. Naquela mesma tarde, Angela apareceu na oficina de David com uma proposta inesperada. Senhor Jackson, meu nome é Angela Moesen. Ouvi sobre sua situação no rádio e gostaria muito de dar uma olhada nesse motor impossível. David a observou cuidadosamente. Angela era uma mulher negra na casa dos 50 anos, com uma postura confiante de alguém que havia lutado para ganhar respeito em ambientes predominantemente masculinos e brancos. Professora universitária? David perguntou, entre outras coisas. Angela sorriu. Mas hoje estou aqui como alguém que reconhece sabotagem quando vê. David lentamente abriu a porta de sua oficina, finalmente permitindo que alguém visse o que ele havia descoberto, enquanto Rebecca continuava sua campanha de humilhação nas redes sociais, postando memes cruéis e acumulando likes de colegas igualmente preconceituosos. Algo estava se cristalizando no silêncio concentrado da oficina de David. Cada risada gravada, cada comentário venenoso, cada momento de desprezo público estava sendo cuidadosamente arquivado, não apenas em sua memória, mas agora em evidências concretas, que logo mostrariam exatamente quem estava realmente fora de lugar nesta história. A doutora Angela Moesen não era apenas uma professora universitária. Por 20 anos, ela havia servido como especialista técnica para a Polícia Federal norte-americana, em casos de sabotagem industrial, e o que ela viu na oficina de David confirmou suas suspeitas mais sombrias. Isso não é apenas sabotagem, Angela murmurou, examinando as fotos detalhadas que David havia tirado. É um padrão específico que já vi antes. Alguém na Precision está vendendo protótipos para concorrentes e sabotando os originais para encobrir o roubo. Samuel Torres assentiu sombriamente. Tenho suspeitado de algo assim nos últimos anos. Estive com a empresa em projetos que falharam, de forma estranha demais para ser coincidência. Enquanto isso, Rebecca intensificou sua campanha de humilhação com confiança perigosa. Ela havia criado um evento público no Facebook chamado Casamento da Engenheira e do Mecânico para sexta-feira, convidando todos os funcionários da empresa para testemunhar o momento histórico. Até já escolhi o vestido. Ela postou em seus stories, se filmando rindo histericamente. Algo bem simples, porque vai ser uma cerimônia rápida, tipo 5 segundos de "eu disse que isso não ia funcionar", e pronto. Os comentários eram cruéis e abundantes. Coitado, ele não tem ideia do que vem por aí, escreveu Jenk. Alguém deveria avisá-lo que ele pode desistir agora e manter alguma dignidade. David assistia silenciosamente, capturando screenshots de cada post, cada comentário, cada momento de crueldade documentada. Sua filha, Jasmine, que havia aprendido a usar software de edição de vídeo na escola, estava ajudando a organizar todas as evidências digitais. Pai, olha isso, Jasmine disse, mostrando-lhe seu telefone. Ela fez um vídeo imitando você no trabalho. Já tem 15.000 visualizações. No vídeo, Rebecca havia encenado uma paródia cruel, fingindo ser um mecânico confuso tentando entender um motor complexo, usando uma voz exagerada e gestos exagerados que claramente satirizavam estereótipos raciais. Perfeito, David murmurou, salvando o vídeo. Continue documentando tudo.
Na quinta-feira, Angela retornou com informações que mudaram completamente o jogo. David, preciso mostrar algo para você. Consegui acesso aos registros de manutenção da Precision dos últimos 5 anos através de um contato no departamento de seguros. Os documentos revelaram um padrão sistemático. 8 protótipos haviam falhado de forma similar ao longo dos últimos 3 anos, sempre seguindo o mesmo método de sabotagem que David havia identificado. Mais importante, todas as falhas haviam ocorrido em projetos liderados por engenheiros, negros ou mulheres. Isso não é apenas sobre tecnologia, Angela explicou. É sobre manter certas pessoas fora de posições de liderança. Quando projetos falham, esses engenheiros são rebaixados ou demitidos. Samuel conectou os pontos. E adivinhem quem sempre assumia os projetos após as falhas? O mesmo grupo de engenheiros brancos que agora estão rindo de você. David passou aquela noite trabalhando no motor com precisão cirúrgica. Ele não estava apenas consertando-o. Estava documentando meticulosamente cada peça de evidência de sabotagem, criando um relatório técnico que seria impossível de refutar. Pai, disse Jasmine, entrando na oficina com uma xícara de café. Tem certeza de que quer fazer isso? Essas pessoas são muito poderosas. David parou de trabalhar e olhou para sua filha. Sabe o que sua mãe sempre dizia? Que a diferença entre justiça e vingança é que a justiça protege outras pessoas de passarem pelo que você passou. Na manhã de sexta-feira, Rebecca chegou à empresa usando um blazer vermelho brilhante e carregando uma pequena câmera profissional. Ela havia contratado um videomaker freelancer para documentar um momento histórico em alta qualidade. Pessoal, em 2 horas vamos ter um conteúdo realmente viral, ela anunciou para seus colegas. O tipo de vídeo que ensina lições sobre conhecer seus limites. Jake estava eufórico. Já configurei o grupo do WhatsApp para compartilhar em tempo real. Isso vai ser meme em minutos. O que nenhum deles sabia era que David já havia chegado. Angela estava estacionada discretamente do outro lado da rua da empresa com equipamento de gravação profissional emprestado da universidade. Samuel estava posicionado na entrada, filmando com seu celular. E David estava parado calmamente ao lado do motor consertado com um sorriso quase imperceptível, segurando um envelope grosso, que continha muito mais do que qualquer um na Precision poderia imaginar. Porque às vezes, quando pessoas poderosas subestimam completamente aqueles que consideram inferiores, elas esquecem que a verdadeira inteligência não precisa de diploma para reescrever todas as regras do jogo. Às 2 horas da tarde de sexta-feira, o galpão da Precision Automotive estava lotado como nunca. Rebecca havia conseguido o que queria: uma audiência de mais de 100 funcionários, executivos e até alguns clientes importantes que ela havia convidado para testemunhar um momento educativo sobre padrões profissionais. O cinegrafista contratado já estava em posição, transmitindo ao vivo nos canais de redes sociais da empresa. Rebecca usava um blazer vermelho brilhante e segurava um buquê de flores de plástico que havia comprado especificamente para a farsa. Pessoal, em poucos minutos vocês vão testemunhar uma lição valiosa sobre a importância de conhecer suas limitações. Ela anunciou para a câmera, sorrindo com uma crueldade que fez alguns funcionários se mexerem desconfortavelmente. David Jackson prometeu consertar um motor que 5 engenheiros disseram ser impossível de consertar. Vamos ver como isso termina. David entrou no galpão, carregando uma caixa de ferramentas e caminhando com uma calma que contrastava dramaticamente com a energia frenética de Rebecca. Atrás dele, Angela Moesen entrou, discretamente filmando tudo com equipamento profissional da universidade. Nosso noivo chegou, Jake gritou, provocando risos cruéis da multidão. Onde está o terno? Você não pode se casar com a engenheira. Usando um macacão sujo, David se posicionou ao lado do motor que havia passado os últimos 5 dias reparando. Com movimentos precisos, conectou os últimos cabos e verificou os níveis de óleo. O silêncio no galpão era tenso, quebrado apenas pelas risadas abafadas de alguns funcionários. Antes de começarmos, David disse, sua voz clara e firme ecoando pelo galpão, gostaria que todos vissem algo interessante que descobri durante o reparo. Rebecca franziu a testa. Isso não estava no roteiro de humilhação que havia planejado. David segurou seu celular velho,
conectando-o a um projetor portátil que Angela havia emprestado. Este motor não quebrou por acidente. Foi deliberadamente sabotado. A primeira imagem, projetada na parede, mostrava componentes danificados com precisão cirúrgica. Olhem aqui. 3 sensores foram intencionalmente quebrados para simular falha natural. O padrão é específico demais para ser coincidência. Um murmúrio nervoso percorreu a multidão. Rebecca tentou interromper. Isso é ridículo. Você está inventando desculpas para sua incompetência. Interessante que você mencione incompetência, interrompeu Angela, aproximando-se com uma pasta grossa. Doutora Angela Moesen, professora de engenharia mecânica e ex-especialista do Polícia Federal norte-americana em sabotagem industrial. Analisei as evidências coletadas pelo Sr. Jackson e posso confirmar que este motor foi sabotado, seguindo um padrão que identifiquei em 8 casos anteriores nesta empresa. O sangue sumiu do rosto de Rebecca. O que? O que está acontecendo aqui? David continuou projetando imagens. Cada caso de sabotagem ocorreu em projetos liderados por engenheiros negros ou mulheres. Quando os projetos falhavam, esses profissionais eram rebaixados ou demitidos. Adivinhem, quem sempre assumia os projetos depois disso? Samuel Torres emergiu da multidão carregando documentos. 40 anos trabalhando nesta empresa me deram acesso a muitas informações. Rebecca, você e seu grupo receberam promoções e bônus totalizando 1,2 milhões de dólares nos últimos 3 anos, sempre depois de assumir projetos que misteriosamente falhavam. Rebecca estava visivelmente tremendo. Vocês não podem provar nada. Isso é difamação. David sorriu pela primeira vez em 5 dias. Posso sim. Jenk, você se lembra do vídeo que fez me imitando de forma racista? O que você não sabia é que minha filha gravou tudo e salvou antes que você pudesse deletar. A projeção mudou para o vídeo cruel de Rebecca imitando estereótipos raciais. Suspiros de horror ecoaram pelo galpão. Clientes importantes começaram a sair, claramente desconfortáveis. E Rebecca, David continuou, você se lembra de todos aqueles posts cruéis no grupo do WhatsApp? Minha filha imprimiu cada um, incluindo suas mensagens privadas discutindo como manter certos tipos de pessoas em seus lugares. A projeção explodiu em screenshots devastadores, mensagens de Rebecca falando sobre limpar a empresa de elementos indesejáveis e usar métodos criativos para eliminar a competição da diversidade. Thomas Crawford, o diretor da empresa, havia chegado silenciosamente e existia com uma expressão de horror crescente. Rebecca, na minha sala. Agora, espere, disse David. Ainda não terminei. Ele se virou para o motor e o ligou. O ronco suave e perfeito da máquina encheu o galpão. Não estava apenas funcionando. Funcionava melhor que o original. Este motor não foi apenas reparado, foi otimizado. Aumentei sua eficiência em 15%, usando técnicas que qualquer pessoa com experiência real, não apenas um diploma, conhece. Rebecca desabou em uma cadeira, seu blazer vermelho agora parecendo uma bandeira de rendição. Lágrimas de raiva e humilhação desciam por seu rosto. David, gaguejou Jake, nós não sabíamos. Era só uma brincadeira. Uma brincadeira? David o encarou friamente. Vocês tentaram destruir minha reputação, humilhar minha filha na escola e perpetuar um sistema que impede pessoas talentosas de crescerem por causa da cor da pele. Isso não é brincadeira. É crime. Angela se aproximou do microfone. A documentação completa desta investigação já foi enviada para o Departamento de Justiça, o Conselho Estadual de Engenheiros e a imprensa. Rebecca Williams e Jacob Silva enfrentaram acusações criminais de sabotagem e discriminação. O silêncio no galpão era ensurdecedor. Rebecca tentou se levantar, mas suas pernas cederam. A propósito, disse David, calmamente desligando o motor, sobre aquela proposta de casamento, obrigado, mas vou ter que recusar. Prefiro parceiras que me respeitam como ser humano. Enquanto Rebecca era escoltada para fora pela segurança da empresa, completamente quebrada e humilhada na frente de todos que havia tentado impressionar, David permaneceu firme ao lado do motor, que havia reparado, não apenas com suas habilidades técnicas, mas com algo muito mais poderoso. Dignidade, inteligência e um senso de justiça que diploma nenhum poderia comprar.
Porque às vezes, quando pessoas privilegiadas esquecem que competência não tem cor, descobrem, da forma mais brutal possível, que subestimar alguém pode ser o erro mais caro de suas vidas. Um erro que não apenas destrói carreiras, mas reescreve histórias inteiras sobre quem realmente merece estar no topo. 6 meses após o que os funcionários da Precision Automotive passaram a chamar de Dia da Verdade, David Jackson estava sentado em seu novo escritório com vista para o centro de Detroit. A placa na porta dizia David Jackson, diretor de inovação tecnológica, Precision Automotive. Thomas Coffond havia tomado decisões rápidas e definitivas após os eventos daquele dia. Rebecca Williams foi demitida por justa causa e enfrentou 3 acusações criminais por sabotagem, discriminação racial e conspiração. Jenk Silva também foi demitido e estava trabalhando como vendedor de carros usados, tentando pagar suas dívidas legais. A ironia, David pensou, olhando pela janela, é que eles sempre tiveram medo de que eu tomasse o lugar deles. Nunca imaginaram que eu criaria algo muito maior. A empresa havia oferecido a David não apenas um cargo executivo, mas também financiamento total para seu departamento de inovação inclusiva. Seu primeiro projeto, um programa de mentoria que conectava mecânicos experientes com engenheiros recém-formados, já estava sendo implementado em 5 estados. Angela Moesen agora trabalhava como consultora especialista para a empresa, investigando e corrigindo décadas de práticas discriminatórias institucionalizadas. Sua parceria com David havia resultado em descobertas que beneficiaram dezenas de profissionais que haviam sido sistematicamente prejudicados. Pai, você viu isso? Jasmine entrou no escritório, carregando seu tablet. Agora com 19 anos e estudando engenharia na universidade com uma bolsa integral financiada pela empresa, ela havia se tornado uma ativista digital reconhecida. Rebecca tentou postar no LinkedIn sobre superar desafios pessoais, mas os comentários, bem, a internet tem memória. David sorriu suavemente. Rebecca havia tentado reconstruir sua imagem profissional, mas evidências de seu comportamento racista continuavam circulando nas redes sociais. Nenhuma empresa de engenharia respeitável queria associar seu nome ao dela. Samuel Torres, agora consultor sênior no departamento de David, entrou carregando relatórios. As vendas do novo motor otimizado excederam todas as projeções. 3 empresas concorrentes já fizeram ofertas para licenciar sua tecnologia. E Jake? David perguntou. Ele tentou vender informações confidenciais de sua empresa anterior para um concorrente. Samuel respondeu com um sorriso irônico. Foi pego na mesma armadilha que costumava armar para outros. Agora está enfrentando acusações federais de espionagem industrial. Naquela tarde, David recebeu uma ligação inesperada. Era do apresentador do programa de rádio local onde Rebecca havia tentado humilhá-lo meses antes. Senhor Jackson, gostaríamos de convidá-lo para falar sobre sua jornada e seu novo programa de inclusão na indústria automotiva. Muitas pessoas querem ouvir sua história diretamente de você. David aceitou não por vingança, mas porque sabia que sua história poderia inspirar outros enfrentando situações similares. Durante a entrevista ao vivo, o apresentador perguntou: como você se sente sobre Rebecca Williams agora? David fez uma pausa pensativa. Não sinto raiva. Sinto pena dela. Ela desperdiçou anos de sua vida alimentando preconceitos em vez de usar seu talento para construir algo significativo. A verdadeira tragédia não é o que ela fez comigo, é o que ela fez consigo mesma. Quando chegou em casa naquela noite, Jasmine estava na cozinha preparando o jantar. Pai, há algo que sempre quis te perguntar. Naquele dia no galpão, quando todos estavam rindo de você, você realmente sabia que ia provar que todos estavam errados? David abraçou sua filha. Princesa, sua mãe me ensinou algo importante antes de morrer. Ela disse que dignidade não é sobre nunca cair. É sobre como você se levanta. E às vezes deixar as pessoas te subestimarem é a maior vantagem que você pode ter. Naquele momento, seu celular vibrou com uma notificação. Era um artigo da Forbes. David Jackson, de mecânico de bairro a revolucionário da indústria automotiva, como um homem transformou preconceito em progresso. 6 meses atrás, Rebecca Williams havia tentado humilhá-lo publicamente por acreditar que algumas pessoas
Precisam conhecer seu lugar. Hoje, David Jackson estava redefinindo exatamente qual era esse lugar para pessoas talentosas na indústria, independentemente de sua cor ou origem. Rebecca havia perdido sua carreira, sua reputação e sua credibilidade. Jenk estava enfrentando acusações criminais. Mas David havia construído algo que duraria gerações, um legado de justiça, inclusão e excelência, que provou que a melhor vingança não é destruir aqueles que te machucam, mas construir algo tão extraordinário que torna irrelevante toda a pequenez que tentaram impor a você. Porque às vezes, quando pessoas privilegiadas esquecem que grandeza não tem cor ou classe social, descobrem que subestimar alguém pode ser o catalisador que transforma uma vítima em líder, um momento de humilhação em revolução, e um fim em um começo ainda mais poderoso. Se você também acredita que a verdadeira justiça vem através da construção, não da destruição, inscreva-se no canal para mais histórias que provam que a dignidade sempre vence a arrogância, e o talento sempre encontra seu caminho ao topo, não importa quantos obstáculos sejam colocados em seu caminho.